Galerinha, vou começar a correção da tarefa. Uma tarefa bem importante aí pra gente fixar esses conceitos que a gente aprendeu nas últimas aulas sobre empuxo, que a apostila chama de lei de Arquimedes, né? Mas eu tenho escutado nos últimos anos nos livros em princípio de Arquimedes. É o famoso Michel. Lembrando que na tua apostila ele no lugar do mi usa rho, certo? Aí não dá pra falar nada legal. E que é a mesma coisa que densidade. Se falar em densidade do líquido, né, tu pode substituir a massa específica pela densidade. Vamos ver. 2. Tomando por base os dados do exercício anterior, deixa eu ver o que era o exercício anterior. Tinha a massa do objeto, 800 kg, densidade do líquido, 1000 kg por metro cúbico, o volume do objeto era 0,5 metros cúbicos, beleza. E lembrando, esse nós corrigimos todinho. E lembrando que o empuxo é determinado pela equação E igual a ρ vezes V vezes G, onde o ρ é a massa específica do fluido e V é o volume do corpo. Analise as afirmações a seguir, as falando verdadeiro ou falso. Letra A. Se trocar a água por um líquido de densidade maior, o valor do empuxo aumentará. Verdadeiro. Claro, porque através da fórmula, se esse cara tem maior densidade, o resultado fica maior. Natural, verdadeiro. Letra B. Se trocar um objeto por outro de mesmo volume, cuja densidade seja maior, o módulo do empuxo aumentará. Não, porque na fórmula não vai a densidade do corpo, né? Não é a densidade do líquido. Então, falso, o cara está querendo me enganar. É aquela história de tu tirar a bola de água, botar uma bola de chumbo do mesmo tamanho, né? E o líquido ali em volta não vai sentir essa mudança, certo? Letra C. Se trocar um objeto por outro de mesma massa, mas que ocupa um maior volume, pode-se concluir que o valor do empuxo não se altera. Falso. Pô, lá na fórmula tem volume, então o volume altera. Se o volume aumenta, o empuxo aumenta. Bobão, falso. Letra D. Se trocar um objeto por outro de maior massa, mas que ocupa o mesmo volume, considerando que ele também esteja totalmente submerso, pode-se concluir que o valor do empuxo não se altera. Falso, porque tem a massa, não? Mas no empuxo a massa do objeto importa? O que importa é o... Ele falou que é mesmo volume, né? Então se continuar todo mergulhado, não se altera. Dessa vez ele foi gente boa, verdade. Letra E. O valor do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Foi aí que a gente fez a dedução, né? Quando eu deduzi para vocês, eu disse que o empuxo é igual ao peso. E a gente imaginava uma esfera daquele mesmo fluido dentro do próprio fluido, né? Por isso que ela estava parada. Então o empuxo é o peso do líquido deslocado. É bem isso mesmo. Foi assim que a gente começou a dedução. Foi assim que começou. Aí depois a gente colocou no lugar do peso M vezes G, né? E no lugar da massa, Mi vezes V. Foi assim que a gente deduziu a fórmula do empuxo. Então é verdade o item E. F. Se a mesma experiência do enunciado anterior fosse realizada na Lua, cuja gravidade é aproximadamente 7 vezes menor que a da Terra, tanto o valor do peso quanto o do empuxo diminuiriam. O peso vai diminuir, porque peso é M vezes G, só que o empuxo também diminui, porque depende do G, e o G é a aceleração da gravidade do local. Verdade que ele falou, tanto o peso quanto o empuxo diminui. Pô, cara, questão bonita essa, o cara tinha que ler cada item e raciocinar um pouquinho para responder. Acho que é muita coisa para digitar, vou ficar com preguiça, cara. Eu tô brincando, nessa situação eu boto uma da UFSC, geralmente a UFSC já trabalhou várias questões desse tipo. Eu pego nos últimos 10 anos, vejo uma que se encaixa, troco alguma coisinha ou outra e faço um somatóriozinho, certo? Da UFSC, Ctrl+C, Ctrl+V, então bem legal. Somatório da UFSC, sim, até porque assim, cara, se tu for analisar, quando chegar no final do terceirão, tu já vai ter feito tanta questão da UFSC no meio das tuas provas, tu já vai ter resolvido quase todas delas dos últimos anos. Essa é a vantagem. Aí quando tu pega a prova da UFSC para treinar, né, tu vê, pô, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já quero a minha prova.
Né? Essa é a ideia, certo? E colocando aos pouquinhos as questões para vocês ir assimilando aos pouquinhos. Se o objeto fosse substituído por outro de densidade igual à da água, o corpo permaneceria parado em equilíbrio. E nesse caso, o valor do peso seria igual ao do empuxo. É que nem imaginar uma esfera de água lá dentro, tu colocar um corpo de mesma densidade do líquido. É que nem imaginar uma esfera do próprio líquido, vai ficar paradinho lá dentro. Tudo certinho que ele falou. H. Se o objeto fosse substituído por outro de densidade menor que a da água, o corpo permaneceria parado em equilíbrio. E nesse caso, o valor do peso seria igual ao do empuxo. Se ele estiver mergulhado lá no fundo e tu soltar, como ele é menos denso que a água, ele vai tender a flutuar. E se ele vai flutuar indo para cima, ele vai para cima com uma certa aceleração. Ele não vai estar em equilíbrio, certo? Então não, então está falso. Se bem que depois que ele for para a superfície, gente, dá uma olhada. Depois que o corpo estiver na superfície, aí o peso é igual ao empuxo, né? Sim. Só que agora o empuxo não é o empuxo total que o corpo estava mergulhado, certo? Ficou uma parte, nesse caso parece ser a metade. Tá? Então assim, quando um corpo está flutuando, eu posso dizer que o empuxo é igual ao peso. Só que o volume é o volume do corpo todo? Não. Não. Esse é o perigo, tá? Se o objeto fosse substituído por outro de densidade menor do que a da água, o corpo permaneceria parado em equilíbrio. E nesse caso o valor do peso seria igual ao empuxo. Se ele está lá no fundo que nem o da figura, não. E como a gente tem que usar a ideia da dança anterior, certo? Se ele estivesse flutuando na água, a gente poderia dizer que o peso é igual ao empuxo. Sem problema. Falso. Essa questão era, né, integralmente teórica. Agora vamos para as outras que parece que tem uma pontinha ou outra aí. Questão 3. Um objeto de volume 26 centímetros cúbicos. Sacana esse cara, hein? Podia ter colocado no sistema internacional. Encontra-se totalmente submerso em um líquido de densidade 1000 kg metro cúbico. Deve ser água. O valor do empuxo do líquido sobre o objeto é μg verde. Empuxo é μg verde. O Mi é a densidade, não é isso? Sim. 1000. Gravidade. Pô, sacana esse cara, né? 9,8. E volume? 0,00. Quero ver. Metro, decímetro, centímetro. Se for passar de centímetro para metro, é dividir por 100. Só que como é ao cubo, tem que dividir por 100 ao cubo. Não é isso? Então vai ter que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, tem que dividir por 1 milhão. Ah, vou fazer assim, gente, ó. 26 vezes 10 na menos 6. Concorda que fica bem mais elegante? Sim. E aí, 26 vezes 10 na menos 6. Vai ficar assim, ó. A multiplicação que eu vou fazer é 98 vezes 26. Vai no rascunho. 98, 26. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54 mais 4, 58. 2 vezes 8, 16 vai 1. 2 vezes 9, 18 mais 1, 19. 14 vai 1. 10, 15 vai 1. E tinha uma casa após a vírgula do 9,8. Esse vezes esse deu 254,8. E quanto é 10 na 3 com 10 na menos 6? 10 na menos 6. 10 na menos 3. Vou lá e pulo 1, 2, 3 casas para a esquerda. Empuxo 0,2548 newtons. Qual era o maior perigo desse item, galera? Com certeza, essa transformaçãozinha de centímetro cúbico para metro cúbico, pode ter certeza que é isso que deixa bastante gente agoniada, certo? Dá uma pensadinha com calma nisso, vê que não tem nada demais. Centímetro para metro divide, aliás, né? Divide por 100. Então, divide por 100 ao cubo, já que é de centímetro cúbico para metro cúbico. Bonitinha questão. Questão 4. Um submarino, um navio submarino pode viajar a profundidade constante, subir ou descer dependendo da quantidade de água que se armazena no seu interior. Né? Falamos uma vez sobre submarino rapidamente, né? Referindo-se a um submarino que viaja a uma profundidade constante, é correto afirmar: a densidade do submarino é maior que a densidade da água do mar. Se a profundidade é constante, para ele afundar, ele botou a densidade
deixou a densidade igual depois que ele está em equilíbrio. 0,2. A densidade da água do mar é maior que a densidade do submarino. É igual. Se ele está em equilíbrio, é igual. 0,3. A força do empuxo aplicada pela água no mar é maior que o peso do submarino. Que é falso. O empuxo tem que ser igual ao peso para estar em equilíbrio, não é isso? E não era um somatório, né, pessoal? Era só para numerar os itens mesmo, né? Como se fosse ABCD nesse caso, né? Para ser somatório tem que ir pulando, né? Tem que ir dobrando os números das alternativas. Senão, o cara pode assinalar 5 e pode ser só a 5 ou a 1, a 2 e a 3, né? Que também dá 5. O peso do submarino o peso do submarino é maior que a força do empuxo aplicado pela água do mar. Falso. Se fosse assim, ele estaria afundando constantemente, não em equilíbrio. Por eliminação, é assim. Vamos garantir? A força de empuxo aplicada pela água do mar tem o mesmo módulo do peso do submarino. Legal, ele falou mesmo módulo porque o empuxo atua para cima e o peso atua para baixo. São vetores com sentidos opostos. Então ele falou em módulo. Então essa aqui estava mais tranquila. Vamos para a 5 desta página. Dizia o seguinte: um objeto esférico de massa 1,8 kg e densidade 4 gramas por centímetro cúbico, ao ser completamente imerso em um líquido, apresenta um peso aparente de 9 newtons. Considerando a aceleração da gravidade como módulo igual a g, faça o que se pede. Pô, ele não deu o valor da aceleração da gravidade, né? Ele pediu para dizer que era g mesmo. Tudo bem. Galera, quando esse corpo está mergulhado, ele tem um peso aparente de 9. Quais são as forças que atuam nele na verdade? O peso atrai ele para baixo e o E, né, que é o empuxo para cima. Para o peso aparente está dando 9, o que eu posso escrever então? Se fosse igual, né, o peso aparente seria 0, ele estaria flutuando. O PA, que é o peso aparente, é o peso real menos o empuxo. Lembra quando tu pega alguém no colo dentro da piscina, cara? Parece que tu é o Hulk, né? Pô, como é leve essa pessoa. O que está acontecendo? O empuxo está te ajudando a segurar a pessoa, não é? Então aquela força que tu está fazendo, amigo, é na verdade peso menos empuxo, certo? Esse era o segredinho. Como ele deu o peso aparente, né? Eu percebo então que o empuxo é o peso aparente menos o peso, certo? Eu só não entendi como é que ele calcula se ele não me falou o valor do G. Pois é, né? Ele não me falou, mas ele se confundiu. Ele deveria ter falado usando o módulo de G igual a 10, senão não tem como fazer a conta. Então vamos ver, quanto é que é o peso do corpo, galera, já que a massa é 1,8. Professor, Manda. daria para anular essa questão então? Sim, se fosse uma na prova, daria para anular ela. Tá? Porque o cara não vai calcular, né? Eu não dei o G, como é que o cara vai calcular? Pedi para o cara calcular o valor da densidade do corpo, sem o G não vai dar para calcular. Se o G for 10, o valor dá 1. Se o G for 9,8, o que o aluno poderia fazer é fazer toda a conta em função de G. Por exemplo, o peso vai ficar 1,8 G. Então, o peso aparente, que é 9, né? 9 é igual. Qual é o valor do peso? 1,8 vezes G menos o empuxo. Menos passa? Mais passa? Então, o empuxo é 9 menos 1,8 G. Certo? Ficaria assim, ó, o empuxo. E ele pediu para calcular a densidade do corpo? Vai deixar assim. Determine, não, só para mostrar para o amigo o que acabar acontecendo. Se ele quer a densidade do corpo, eu vou ter que jogar na fórmula do empuxo, né? Empuxo é μ, G, verde, não é isso? O empuxo deu 9 menos 1,8 vezes G. Eu não errei na hora de fazer a conta ali. Errei, né? Menos passa, mais passa. Então é 9 menos 1,8 G. 1,8G menos 9. Eu troquei a posição e isso ia interferir depois. 1,8 vezes G menos 9 é igual. Densidade do líquido que ele pediu? 10 a menos. Certo? Ou ele deu a densidade do líquido? A densidade do líquido ele quer. Então vou chamar de D para vocês lembrarem que é densidade. O G ele não falou, não é isso? E qual é o volume do corpo? Tem que achar.
Vou ter que achar o volume do corpo. Eu sei a densidade e sei a massa. Vou achar o volume. Densidade é massa sobre volume. Eu estou tentando usar tudo no sistema internacional. Então, como é que eu passo de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Alguém já percebeu? Qual é a densidade da água em gramas por centímetro cúbico? 1 grama por centímetro cúbico. E em quilogramas por metro cúbico? 1000. Ou seja, como é que transforma de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico? Multiplica por 1000, né? Certo? Tá vendo? Tu tá usando o que tu sabe sobre a água para descobrir a relação. Então vai dar quanto? 4000 quilogramas por metro cúbico. Densidade do objeto, 4000. Massa do objeto, 1,8. Dá para calcular o volume, gente? Dá, tá dividindo, passa multiplicando, tá multiplicando, passa dividindo. Eu vou fazer 1,8 dividido por 4 e os 3 zeros eu vou passar para cima como 10 na menos 3. Tudo bem para vocês? 18 dividido por 2 dá 9, dividido por 2 dá 4,5. Mas é 1,8, então deu 0,45 vezes 10 na menos 3 metros cúbicos. Agora que eu sei o volume do corpo, eu posso colocar na equação, menos 9 igual, densidade eu quero saber, gravidade ele não falou, e volume 0,45 vezes 10 na menos 3. Tu vê, ó, eu ia acabar conseguindo achar o valor da densidade, mas ia sobrar o Gzinho ali, não é? Tá multiplicando, passa 1,8G menos 9 sobre ou 0,45 vezes 10 na menos 3 G. Isto é igual a densidade. Então assim, no vestibular, o cara não anularia, porque ele, né, teria que ser uma questão aberta e o cara chegaria num resultado bem feio desse tipo. Na prova, eu teria que anular, cara, porque só se eu tivesse treinado vocês para fazer esse tipo de resposta literal. Valeria, o cara teria que deixar a questão aberta. Se tivesse ABCD, a questão ia ter que ser anulada, porque não daria para achar o valor, a não ser que nos valores tivesse bastante equações esquisitinhas dessa. Já aconteceu, já. Isso, agora eu vou... Não, aqui não dá. Não dá, infelizmente que não tem G nesse. Por isso que o G não vai ser eliminado, tá? Galera, vamos lá, né? Vamos substituir o valor do G agora para achar as respostas. O G é quanto? 10. Então vamos ver como é que vai ficar. 1,8 vezes 10 é 18. 18 menos 9, 9. Agora que eu sei que o empuxo é 9, eu poderia colocar ali no lugar e dar o resultado, né? Só que como eu coloquei em função de G, eu vou substituir o G. 1,8 vezes 10, 18. Menos 9, 9. Ficou 9 que divide 0,45 vezes 10 na menos 3. Quanto é que é 9 dividido por 4,5? É 10 na menos 2. Obrigado, querido. Vezes 10. Quanto é que é 9 dividido... Aqui, ó, 10 vezes 0,45 é 4,5, não é isso? E quanto é que é 9 dividido por 4,5? 2. E o 10 na menos 3 passa para cima. 10 na 3, não é isso? 2 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico. Show de bola. Então aí sim, se a gente colocar no lugar do G o 10, a gente acha a resposta. Bem melhor. E tu vê, no gabarito dele, ele usou G igual a 10. Né? Mostra que ele não queria que fizesse com a letrinha. Eu só fiz a letrinha para mostrar que dá. Só que tem que ter fé, né, cara? O cara tem que ter fé que vai, deixa a letrinha lá e fazer a continha, mantendo a letrinha. B. Indique qual princípio físico deve ser utilizado necessariamente na resolução dessa questão. É o famoso princípio de Arquimedes, que é, né, o famoso empuxo, também chamado de princípio de Arquimedes. Então a letra A está aqui em cima e a letra B está aqui, princípio de Arquimedes. Muito bom, gostei. Vamos para... Tem mais uma paginazinha ainda, né? Vamos ver se dá tempo de a gente finalizar mais uma paginazinha. Tarefinha importante essa aí para o cara fixar o conteúdo. Vamos fazer um esforço então.
Sexta-feira, 10 minutos foi pra casa, feriadão, Jezebel. Sério?